Vamos a mais um segmento com ainda a parte da fábula do Goldsmith. Preste bastante atenção, porque é muito importante. Se precisar, você retorne novamente para poder assistir mais uma vez. Essa é uma informação que a Globo se esqueceu de passar para você, mas nós não nos esquecemos. Nosso Goldsmith banqueiro não estava satisfeito com a renda remanescente após a partilha dos juros ganhos com seus depositantes. E a demanda por crédito crescia muito rápido, à medida que os europeus se espalhavam ao redor do mundo. Mas seus empréstimos eram limitados pela quantidade de ouro que seus depositantes mantinham no caixa forte. Foi quando ele teve uma ideia ainda mais audaciosa. Uma vez que ninguém mais, apenas ele mesmo, sabia o quanto realmente havia na caixa forte, ele poderia emprestar quantias solicitadas em ouro que nem estavam lá. Desde que todos os portadores dos cheques não viessem à caixa forte ao mesmo tempo para sacar o ouro, como alguém poderia descobrir? Este novo esquema funcionou muito bem, e o banqueiro tornou-se consideravelmente rico com os juros pagos sobre um ouro que não existia. A ideia de que o banqueiro apenas criaria dinheiro do nada era muito absurda para as pessoas acreditarem. Logo, para um período de tempo maior, esse pensamento não iria passar pela mente das pessoas. Mas esse poder de apenas criar dinheiro surgiu na mente do banqueiro, da maneira como você bem pode imaginar. Com o tempo, a magnitude dos empréstimos do banco e sua ostentação de riqueza levantou suspeitas mais uma vez. Alguns tomadores de empréstimo começaram a demandar a real quantia de ouro ao invés de papel que representava as quantidades. Isso começou a levantar boatos. De repente, muitos ricos depositantes apareceram para retirar o seu ouro. O jogo acabou. Uma vasta quantia de portadores de cheques inundava as ruas do lado de fora das portas fechadas dos bancos. Mais que isso, o banqueiro não tinha nem ouro e nem prata o suficiente para saldar todos os papéis que ele tinha colocado na mão das pessoas. Isso ficou conhecido como a corrida bancária, e é o que cada banqueiro teme. Esse fenômeno da corrida bancária levou os bancos à falência e, não surpreendentemente, feriu a confiança que o público tinha sobre os banqueiros. Teria sido uma forma honesta declarar ilegal a prática de criar dinheiro a partir do nada. Mas os grandes volumes de crédito que os banqueiros estavam oferecendo se tornaram essenciais para o sucesso da expansão comercial europeia. Logo, logo, contrariamente, a prática foi legalizada e regulada. Os banqueiros concordaram em limitar a quantidade fictícia dos empréstimos em dinheiro. O limite seria ainda um número muito maior do que a verdadeira quantidade de ouro e prata na caixa forte. Frequentemente, a taxa seria de $9 fictícios para cada $1 em ouro real. Essas regulações foram reforçadas por leis feitas imediatamente. Também foi estabelecido que, na ocorrência de uma corrida ao sistema, os bancos centrais ajudariam os bancos locais com injeção de quantias em ouro. A bolha de crédito bancário apenas estouraria se houvesse corridas em vários bancos de maneira simultânea, e o sistema então entraria em colapso. Capítulo 3. O sistema monetário de hoje. Ao longo dos anos, o sistema da reserva fracionária e sua rede integrada de bancos apoiada pelo Banco Central tornou-se o sistema monetário dominante no mundo. Ao mesmo tempo, a fração do ouro vinculada aos compromissos em dinheiro foi constantemente retraída ao nada. A natureza básica do dinheiro mudou. No passado, uma cédula de $1 era, na verdade, um recibo de que poderia ser resgatado por uma quantia fixa de ouro ou de prata. No presente, uma cédula ou dólar digital apenas pode ser trocado por outra cédula ou dólar digital. No passado, o crédito bancário criado ao setor privado existia apenas na forma de notas bancárias, nas quais as pessoas tinham a liberdade de aceitá-las ou não. Assim como nós temos a liberdade de aceitar ou não o cheque de alguma pessoa nos dias de hoje. No presente, o crédito bancário criado no setor privado é legalmente conversível por um emissor governamental de moeda de aceitação pública, os dólares, libras, que nós habitualmente pensamos como dinheiro. A moeda de aceitação pública é dinheiro criado por sanção governamental ou decreto, e as leis para aceitação legal declaram que os cidadãos devem aceitar essa moeda como pagamento de dívida, ou senão os tribunais não conseguiriam obrigar. Portanto, agora, a questão é, se tanto o governo quanto os bancos privados podem criar dinheiro, então qual a quantidade de dinheiro que existe?
No passado, a quantia total de dinheiro existente era limitada pela sua quantia física, qualquer que fosse o tipo de objeto utilizado como dinheiro. Por exemplo, para que fosse possível criar mais dinheiro, era necessário encontrar mais ouro ou prata escavando nas minas. No presente, o dinheiro é literalmente criado como... Cada novo dinheiro é criado cada vez que alguém toma um empréstimo de um banco. Como resultado, a quantidade total de dinheiro que pode ser criada tem somente como limite real o nível total de dívidas. Os governos estabeleceram um limite estatutário adicional para a criação do novo dinheiro, através da imposição de regras conhecidas como exigência de reservas fracionadas. Essencialmente arbitrárias, as exigências de reservas fracionadas variam de país para país e de tempos em tempos. No passado, era comum obrigar os bancos a manterem seus cofres pelo menos o valor de $1 em ouro para cada $10 de dinheiro especulativo criado. Hoje, a proporção exigida de reservas não mais se relaciona à proporção do novo dinheiro em relação ao ouro depositado, mas simplesmente a razão de novo dinheiro em relação ao dinheiro existente. Bom, já vimos até aqui que o dinheiro é criado a partir da própria dívida ou do compromisso de pagamento de uma dívida. Ou seja, quanto mais dívida a pessoa faz, mais dinheiro ele joga no mercado automaticamente. Dinheiro falso, evidentemente. Nós vimos pela história do Goldsmith que tudo começou quando ele começou a juntar ouro e guardar. As pessoas pediam também para que fossem guardados seus ouros, seus objetos de luxo também nessa caixa forte, que acabou se transformando num banco. A partir daí o Goldsmith já começou a processar os trabalhos de armazenamento, de guardar as riquezas das pessoas e emitia um documento dizendo, olha aqui, o fulano de tal, seu Francisco José da Silva, ele tem aqui no nosso banco, ele tem tanto aqui em ouro. Então esse documento aqui mostra que ele tem dinheiro, que ele tem um valor, né, significativo guardado junto comigo. A pessoa de posse desse papel, né, poderia também negociar o próprio papel, porque esse papel valia um ouro que estava guardado. Até aí tudo bem. Depois o Goldsmith achou que deveria cobrar juros por causa disso. Tá bom, talvez seja justo para ele, né? Agora, após isso tudo, ele teve a grande ideia, já que as pessoas não sabem a quantidade de ouro que tem ali naquele local guardado, ou de riquezas, ou de joias, pratas, ele poderia muito bem emitir muito mais papel do que o que está ali, porque ninguém vai lá para ver, e a partir daí começou a especulação. Nos dias atuais é isso que está acontecendo. Para abrir um novo banco, para você ter uma ideia, a pessoa precisa apenas de um capital inicial, pouco dinheiro, em que esse banqueiro, que só quem é banqueiro pode ter esse acesso, vai no Banco Central e faz uma reserva de dinheiro. E a partir daí, com essa reserva pequena de dinheiro no Banco Central, ele começa o processo de emprestar para ter mais dinheiro. Mas tudo isso é explicado agora no próximo segmento. É simples, pena que a Rede Globo, coitada, não teve tempo para preparar um material desse tipo para informar para você. Ela existe há 45 anos aproximadamente e até hoje ela não preparou nada disso para te informar. Deve ter esquecido, né?